Seção 4ª. Da expulsão. Artigo 192. A expulsão consiste em medida administrativa da retirada compulsória do território nacional instaurada por meio de inquérito policial de expulsão, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante com sentença condenatória transitada em julgado pela prática de. Inciso 1º. Nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 2002. Alínea A. Crime de genocídio. Alínea B. Crime contra a humanidade. Alínea C. Crime de guerra, ou. Alínea D. Crime de agressão, ou. Inciso 2º. Crime comum doloso passivo de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional. Artigo 193. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não procederá à expulsão daqueles a que se refere o artigo 192 quando: Inciso 1º. A medida configurar extradição não admitida pela lei brasileira. Inciso 2º. O expulsando. Alínea A. Tiver filho brasileiro que esteja sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob a sua tutela. Alínea B. Tiver cônjuge ou companheiro residente no país, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Alínea C. Tiver ingressado no país antes de completar os 12 anos de idade, desde que resida, desde então, no país, ou. Alínea D. Seja pessoa com mais de 70 anos que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Artigo 194. Enquanto o procedimento de expulsão estiver pendente, o expulsando permanecerá aguardando a sua decisão, sem alteração de sua condição migratória. Artigo 195. O procedimento de expulsão será iniciado por meio de inquérito policial de expulsão. Parágrafo 1º. O inquérito policial de expulsão será instaurado pela Polícia Federal, de ofício ou por determinação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de requisição ou de requerimento fundamentado em sentença, e terá como objetivo produzir relatório final sobre a pertinência ou não da medida de expulsão, com o levantamento de subsídios para a decisão, realizada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca. Inciso 1º. Da existência de condição de inexpulsabilidade. Inciso 2º. Da existência de medidas de ressocialização, se houver execução de pena, é. Inciso 3º. Da gravidade do ilícito penal cometido. Parágrafo 2º. A instauração do inquérito policial de expulsão será motivada. Inciso 1º. Na hipótese prevista no inciso do caput do artigo 192, pelo recebimento, a qualquer tempo, por via diplomática, de sentença definitiva expedida pelo Tribunal Penal Internacional, ou. Inciso 2º. Na hipótese prevista no inciso do caput do artigo 192, pela existência de sentença. Parágrafo 3º. Os procedimentos concernentes à expulsão observarão os princípios do contraditório e da ampla defesa. Parágrafo 4º. O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da expulsão e a sua fundamentação legal, e determinará que seja realizada, de imediato, a notificação, preferencialmente por meio eletrônico. Inciso 1º. Do expulsando. Inciso 2º. Da repartição consular do país de origem do imigrante.
Inciso terceiro. Do defensor constituído do expulsando, quando houver, é. Inciso quarto. Da Defensoria Pública da União. Parágrafo 5º. A assistência jurídica providenciará a defesa técnica no prazo a que se refere o artigo 196, e, se entender necessário, tradutor ou intérprete. Parágrafo 6º. A expulsão somente ocorrerá após o trânsito em julgado da ação que julgar o processo de expulsão. Artigo 196. O defensor constituído terá o prazo de 10 dias para apresentação de defesa técnica no procedimento administrativo de expulsão e 10 dias para interposição de pedido de reconsideração, quando for o caso. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos no caput serão contados em dobro em relação à Defensoria Pública da União. Artigo 197. Iniciado o processo de expulsão, o expulsando será notificado da sua instauração, além da data e do horário fixados para o seu interrogatório. Parágrafo único. Se o expulsando não for encontrado, a Polícia Federal dará publicidade à instauração do inquérito policial de expulsão em seu sítio eletrônico e tal publicação será considerada como notificação para todos os atos do referido procedimento. Artigo 198. Na hipótese de expulsando preso fora das dependências da Polícia Federal, a sua presença na repartição policial será solicitada ao Juízo de Execuções Penais, sem prejuízo da autorização para a realização de qualificação e interrogatório no estabelecimento penitenciário. Artigo 199. O expulsando que, regularmente notificado, não se apresentar ao interrogatório será considerado réu e a sua defesa caberá à Defensoria Pública da União ou, em sua ausência, a defensor dativo. Parágrafo único. Na hipótese de revelia de o expulsando se encontrar em lugar incerto e não sabido, a Polícia Federal providenciará a qualificação indireta do expulsando. Artigo 200. O inquérito policial de expulsão será instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. O ato a que se refere o artigo 195, parágrafo 1º, e a documentação que fundamentou a sua edição. Inciso 2º. A cópia da sentença penal condenatória e a certidão de trânsito em julgado, se disponíveis. Inciso 3º. O documento do juízo de execução penal que ateste se o expulsando é beneficiário de medidas de ressocialização em cumprimento de penas cominadas ou executadas no território nacional, se já houver execução. Inciso 4º. O termo de notificação pessoal do expulsando ou a cópia da notificação publicada no sítio eletrônico da Polícia Federal. Inciso 5º. Os termos de notificação. Alínea A. Do representante consular do país de nacionalidade do expulsando, é. Alínea B. Do defensor constituído do expulsando ou, em sua ausência, da Defensoria Pública da União ou de defensor dativo. Inciso 6º. O auto de qualificação e interrogatório. Inciso 7º. A defesa técnica apresentada. Alínea A. Pelo defensor constituído do expulsando, quando houver, ou. Alínea B. Pela Defensoria Pública da União ou por defensor dativo. Inciso 8º. O termo das diligências realizadas, é. Inciso 9º. O relatório final. Parágrafo 1º. O inquérito policial de expulsão poderá ser instruído com outros documentos, a critério da autoridade que o presidir. Parágrafo 2º. O documento a que se refere o inciso 7º do caput será dispensado quando não for apresentado pela defesa do expulsando, desde que os termos de notificação tenham sido devidamente apresentados. Parágrafo 3º.
O termo de compromisso assinado pelo expulsando constará do auto de qualificação e interrogatório, no qual assegurará que manterá suas informações pessoais e relativas ao local de domicílio atualizadas. Parágrafo 4º. Durante o inquérito, suscitada a hipótese de inexpulsabilidade, as diligências para sua confirmação serão providenciadas. Parágrafo 5º. Na hipótese de indeferimento das diligências requeridas pela defesa do expulsando, a autoridade que presidir o inquérito policial de expulsão deverá elaborar despacho fundamentado. Artigo 201. O direito à palavra deverá ser dado ao expulsando e ao seu defensor na oitiva de testemunhas e no interrogatório, anteriormente ao encerramento do inquérito policial de expulsão. Artigo 202. O relatório final com a recomendação técnica pela efetivação da expulsão ou pelo reconhecimento de causa de impedimento da medida de retirada compulsória será encaminhado para apreciação e deliberação do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Artigo 203. Publicado o ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que disponha sobre a expulsão e o prazo determinado de impedimento para reingresso no território nacional, o expulsando poderá interpor pedido de reconsideração no prazo de 10 dias, contado da data da sua notificação pessoal. Parágrafo único. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre a notificação pessoal por meio eletrônico nas hipóteses de expulsão. Artigo 204. O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e não será superior ao dobro de seu tempo. Parágrafo 1º. O prazo de vigência da medida de impedimento definido no ato a que se refere o artigo 203 será contado da data da saída do imigrante expulso do país. Parágrafo 2º. O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrará e informará a Polícia Federal sobre o decurso do período de impedimento de retorno do imigrante expulso ao país. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo para o pedido de reconsideração sem que haja formalização do pedido pelo expulsando ou no caso de seu indeferimento, a Polícia Federal ficará autorizada a efetivar o ato expulsório. Artigo 205. A existência de procedimento de expulsão não impedirá a saída do expulsando do país. Parágrafo 1º. A saída voluntária do expulsando do país não suspenderá o processo de expulsão. Parágrafo 2º. Quando verificado que o expulsando com expulsão já decretada tenha comparecido a ponto de fiscalização para deixar voluntariamente o país, será lavrado o termo e registrada a saída do território nacional como expulsão. Artigo 206. O requerimento de suspensão dos efeitos e de revogação da medida de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência no território nacional deverá ter por fundamento a ocorrência de causa de inexpulsabilidade prevista no artigo 193, caput, inciso 2º, alíneas A a D, quando não observada ou não existente no decorrer do processo administrativo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o caput poderá ser apresentado em representação diplomática brasileira e será enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para avaliação. Parágrafo 2º. O efeito da medida impeditiva de reingresso não será automaticamente suspenso com a apresentação do requerimento a que se refere o caput, hipótese em que a suspensão ficará sujeita à decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Parágrafo 3º. O requerimento a que se refere o caput terá prioridade em sua instrução e sua decisão. Parágrafo 4º. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública decidir sobre a revogação da medida de expulsão.